O versículo que eu quero falar com vocês se encontra no Evangelho de Marcos. Marcos, ele era parente de Barnabé, e nós encontramos na Bíblia Sagrada títulos direcionados às duas personagens que não foram apóstolos do Senhor, porque segundo a escolha que Pedro e os demais apóstolos fizeram para substituírem a Judas Iscariotes, que já estava morto, havia se suicidado. Então, os apóstolos escolheram uma outra pessoa para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E as características, as exigências estão escritas ali em Atos dos Apóstolos, que precisava ser alguém que tivesse ouvido, tivesse conhecido e tivesse andado com o Senhor, caminhado com o Senhor, alguém que ouviu os ensinamentos, alguém que fora testemunha da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi escolhido Matias para ocupar o lugar de Judas Iscariotes, então, compondo o colegiado dos 12 apóstolos. Posteriormente, nós encontramos na Bíblia Sagrada esse ofício falando a respeito de Paulo e de Barnabé, esses dois homens que foram escolhidos pelo Espírito Santo. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles eram pessoas convertidas ao Senhor, mas eles ainda não tinham uma direção clara daquilo que o Senhor queria deles, muito embora Paulo já estivesse permanecido durante 3 anos na Arábia, logo após a sua conversão, aonde ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, uma intimidade que ele jamais perdeu no decorrer do ministério dele. A vida do apóstolo São Paulo, ela se desenvolveu de uma maneira assim maravilhosa, gradativa. Ele foi crescendo, e hoje ele é considerado um apóstolo que foi mais usado por Deus, tanto em pregações, quanto também em revelações e escritos para a igreja. As cartas que ele escreveu, as cartas que ele trouxe, doutrina e ensinamento da vontade do Senhor. Em outras cartas também, ele não trouxe a vontade do Senhor, mas ele trouxe o próprio parecer dele com respeito a determinados assuntos. E Barnabé também. Barnabé, ele foi uma pessoa de um coração muito generoso, né? Ele foi uma das pessoas que foi imitada por Ananias e Safira, né? Porque Barnabé, ele era um homem que tinha posses, tinha propriedade, ele vendeu tudo e distribuiu os bens dele para que os apóstolos administrassem e repartissem com as pessoas que tinham necessidade esses bens. E Ananias e Safira quis imitá-lo, mas não foram fiéis, foram enganadores e consequentemente receberam algo aí por querer enganar o apóstolo São Pedro, e não o apóstolo São Pedro tão somente, porque Pedro disse para eles: vocês tentaram enganar não o homem, tentaram enganar o Espírito Santo. E eles receberam então uma palavra muito dura e uma consequência gravíssima que os levou à morte por terem tentado tentar enganar a Deus. Bem, mas Barnabé e Paulo, irmãos, eles eram duas pessoas consideradas profetas de Deus. E, num determinado momento, eles foram separados por Deus, os dois. Não foi somente um. O Espírito Santo disse assim: separa para mim Paulo e Barnabé para a missão que eu tenho para eles. Ou melhor, separa-me Barnabé e Paulo. Usou-se o nome de Barnabé primeiro e na sequência então o nome de Paulo. Talvez por respeito, porque Barnabé esteve nos caminhos do Senhor antes de Paulo. Talvez por causa que ele já era primeiro. E talvez tenha sido isso. Não estou, é uma interpretação minha.
E, irmãos, eles num dado momento, eles fizeram viagens missionárias e eles levaram Marcos juntos. E Marcos, ele foi pivô de uma separação desses dois homens, sabe? Uma separação que foi provocada porque um queria levar Marcos, Barnabé, que era parente de Marcos, queria levar Marcos e Paulo não queria, porque quando eles precisavam da presença de Marcos, numa situação que eles tinham, Marcos os havia deixado, e talvez para cumprir um compromisso pessoal que ele tinha, mas ele foi, não definitivamente embora, ele foi porque ele precisou ir, mas ele tinha a intenção de voltar e se reunir, e se unir novamente a eles, mas Paulo não gostou da atitude dele, e num dado momento em que Barnabé então decidiu chamar Marcos para estar junto novamente, Paulo não quis, e houve uma divergência entre eles, e houve então a separação entre eles. Olha que coisa, irmãos. Os dois foram separados por Deus para estarem juntos, cumprindo aquilo que a palavra diz, é melhor serem dois do que um só, porque se for dois e um cair, o outro levanta. Agora, se for um só cair, não tem quem o levante, né? Então, e infelizmente, por causa de opiniões, houve a separação entre eles. E dessa separação, pouco nós ouvimos da sequência do ministério de Barnabé, mas nós ouvimos muito da sequência do ministério do apóstolo São Paulo. Então, esse Marcos, que foi sobrinho de Barnabé, parente de Barnabé, ele escreveu esse evangelho. E ele escreveu, logicamente, amados, ouvindo a opinião, e talvez ele tivesse sido uma pessoa que se converteu antes do próprio apóstolo São Paulo. E ele já sabia muitas coisas a respeito do evangelho, né? Porque a morte do Senhor e sua ressurreição tinha sido coisas recentes. Então estava muito fresco. As notícias eram puras, eram verdadeiras, né? Então, ele recebe de Deus uma incumbência de escrever o evangelho que leva o seu nome. Lembrando os irmãos que o apóstolo São Pedro disse assim, que a Bíblia ela não é de particular interpretação. Homens escolhidos de Deus escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Esses homens então receberam uma revelação de Deus para que eles pudessem escrever a respeito da biografia do Senhor Jesus Cristo. E Marcos, ele escreve a respeito do nascimento, escreve a respeito de muitos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez. E Marcos também, ele escreve a respeito do sofrimento do Senhor, da prisão do Senhor, do sofrimento do Senhor, da morte do Senhor. E ele escreve também a respeito da ressurreição do Senhor. E é um versículo que fala sobre a ressurreição e a atitude do Senhor após ressurreto, que eu quero ler para você. Marcos capítulo 16, versículo de número 20. Marcos 16, versículo de número 20. Está escrito assim: então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhe a palavra com os sinais que a acompanhavam. Vou ler novamente. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente da minha, mas o sentido é exatamente o mesmo. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Existe, amados irmãos, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, existe
alguns intérpretes da palavra que eles não acreditam que hoje possa haver uma manifestação do Senhor com curas, com libertação, porque eles atribuem somente àquelas pessoas no passado a autoridade para fazerem isso. Mas se assim fosse, nós também deveríamos interpretar que a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja de ir e pregar o Evangelho, nós devíamos também considerar que só foi dada para aquele povo lá atrás, no passado, que hoje não precisa. Mas o Senhor, ao ressuscitar dentre os mortos, logicamente, eu não canso de falar sobre isso, porque é necessário nós ouvirmos isso. Os dons do Senhor, o chamado do Senhor, são sem arrependimentos. O chamado e os dons que Deus dá à igreja são sem arrependimento. Não pense você que o Senhor Deus se arrependeu de ter chamado Judas Iscariotes, porque Judas o traiu. Porque assim como Judas o traiu, os outros demais também haviam abandonado o Senhor, haviam se afastado do Senhor, haviam parado o chamado que o Senhor lhes havia feito. Eles encerraram, pararam. Mas o Senhor, ao ressuscitar dentre os mortos, foi restaurá-los novamente para o propósito específico que ele havia chamado. Havia chamado e havia dado dons a esses homens. O chamado do Senhor e o preparo desses homens se deu não somente no ensino teórico. Eles não apenas ouviam o Senhor Jesus Cristo os ensinar, mas eles viam o Senhor praticando aquilo que era ensinado. E, consequentemente, era esse o propósito que Deus tinha para com eles. Eles aprenderem ouvindo o que o Senhor estava ensinando teoricamente e verem a prática, aquilo que o Senhor praticava, e quando o Senhor falava, se cumpria aquilo que ele falava. O Espírito Santo dava vida à palavra e cumpria aquilo que o Senhor pronunciava. E essa autoridade o Senhor passou para os demais apóstolos, para os homens que ele escolheu com esse propósito. O Senhor não os escolheu com outro objetivo. O objetivo era esse: ensiná-los, capacitá-los com os dons do Espírito Santo, para que no momento em que eles começassem a transmitir a palavra de Deus, a palavra que eles pregassem, elas fossem confirmadas, cooperando o Senhor com eles, confirmando a palavra pregada. Eles pregavam a respeito de salvação. Porventura, o apóstolo São Pedro, no momento em que eles foram batizados com o Espírito Santo, estavam todos lá no cenáculo e receberam o batismo com o Espírito Santo, que se exteriorizou com o falar em línguas. Naquele momento, amado, em que eles foram confundidos com pessoas que estavam embriagadas, e que o apóstolo São Pedro, ele levantou-se e começou então a discursar a respeito da salvação que Deus havia providenciado em Cristo Jesus, falando da morte dele e falando da ressurreição dele. Então o apóstolo Pedro pregou sobre a salvação. Falando sobre a salvação, o que aconteceu? 3.000 pessoas foram salvas. O Espírito Santo confirmou no coração daquelas pessoas a palavra que Pedro estava pregando. O Espírito Santo, ele também confirmou a palavra da cura e da salvação, quando Pedro encontra-se com Enéas e Enéas estava paralítico. Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta e anda. E ele levantou e andou. O mesmo aconteceu quando Pedro e João adentravam no templo
e estava lá o paralítico pedindo esmola. Ao adentrarem, o paralítico estende as mãos, pedindo uma esmola para Pedro e João, e eles não tinham nenhum tostão, não tinham nenhum dinheiro, não tinham nenhum bem monetário ali com eles, nenhuma cédula, nenhuma moeda, absolutamente nada. Naquele tempo não havia cédula, né? Havia moedas. Então, Pedro e João olham para ele e dizem: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas tudo que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levante. E então estavam transmitindo a palavra da cura. E o Espírito Santo estava confirmando aquela palavra, realizando o milagre na vida daquela pessoa a quem foi dirigida a palavra. Nós vemos aqui, meus irmãos, acompanhando a vida dos apóstolos, acompanhando a vida do diácono Felipe, quando houve a dispersão lá no capítulo 8, 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, quando houve a perseguição em Jerusalém, e Felipe, ele fugiu para Samaria, e lá em Samaria, ao chegar, a Bíblia fala que ele começou a anunciar o Evangelho, o bendito Evangelho, a verdade pronunciada, a palavra pregada, a verdade sendo transmitida, tirando a ilusão, o engano, a mentira do coração das pessoas. Ele chega lá, ele começa a anunciar o Evangelho, e a Bíblia fala que muitas pessoas começam a ouvi-lo, muitas pessoas são convencidas da verdade que ele estava pregando, a ação do Espírito Santo, e muitas pessoas que estavam ali doentes, enfermas, endemoniadas e perturbadas foram curadas e libertas. Por quê? Porque ele transmitia a palavra e o Espírito Santo confirmava a palavra pregada. Cooperando com eles, o Senhor confirmando a palavra que era pregada. Irmãos, a Bíblia nos fala que chegou um dado momento na vida desses homens, ali no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, em que eles estavam tão cheios do poder de Deus, e as pessoas estavam tão envolvidas na fé, que o apóstolo São Pedro e outros apóstolos, eles caminhavam pelas ruas, e as pessoas colocavam os doentes, os enfermos, para que a sombra do apóstolo São Pedro e dos demais se projetasse sobre essas pessoas enfermas e doentes, e sobre aqueles que eram projetadas a sombra, elas eram curadas. Tamanho era o poder de manifestação de Deus na vida desses homens, e tamanho era o despertar da fé e da confiança no coração das pessoas que vinham ali. Ninguém chegava ali sem fé. Irmão, nós não devemos, não podemos nos aproximar do Senhor sem fé e sem confiança. Nós não podemos vir no culto aonde estará sendo falado a coisa mais poderosa que existe, que é a palavra de Deus, porque passa o céu e passa a terra, mas essa palavra permanecerá. Nós não podemos vir com indiferença para ouvir o Evangelho. Nós estamos ouvindo aquilo de mais poderoso que existe, que é a palavra de Deus, e é por isso que Ele confirma, porque nós não estamos pregando a nós mesmos, nós não estamos falando em nosso nome próprio, nós não estamos estudando filosofia para trazer a você algumas filosofias, não que elas sejam erradas, mas há muitas que são erradas. Nós estamos pronunciando aquilo que o Senhor ordenou que nós pronunciássemos. Nós estamos transmitindo, estamos pregando aquilo que o Senhor ordenou que nós o fizéssemos. A palavra não é minha, a palavra é dele, e quando a palavra dele é pregada, ele tem o que? Ele tem uma aliança com a palavra dele, tem um comprometimento com a palavra dele, e ele confirma a palavra que é dele e que ele nos deu autoridade para pregar. Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Pois bem,
Tem um hino que fala assim: desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre nós. Irmão, essa palavra foi quem disse, foi Marcos. Agora, Mateus, o Levi, sabe? Aquele que era amigo de Zaqueu, que eram da mesma profissão, eles eram publicanos, eles eram cobradores de impostos. Mateus, ele havia recebido um chamado do Senhor. Ele estava na coletoria de impostos e o Senhor Jesus passa por ele e fala: você vem, segue-me, rapaz. E ele prontamente, ele tinha o coração dele ardendo nas coisas do Senhor, queimando nas coisas do Senhor. E ele começou a seguir o Senhor. E nós não vemos ali um passo que Mateus, que foi o apóstolo do Senhor também, que esse homem havia recusado caminhar, recusado o chamado, colocado obstáculo para não fazer mais a obra. Nós não vemos isso. Não vemos isso. Agora, irmãos, ele está ali, ele recebe um chamado do Senhor. E ele também narra o nascimento de Cristo no seu Evangelho. Ele narra as coisas que Cristo fez no seu Evangelho. Ele fala mais forte a respeito de Jesus Cristo como Rei que ascendeu aos céus e que em breve ele vai voltar. Essa coroa aí que tem no cimo da nossa igreja, que representa uma coroa real, é a coroa do Rei Jesus que ascendeu aos céus e que voltará para nos buscar. A cruz que está ali, ela simboliza o Evangelho de Lucas, que fala que Jesus Cristo veio para buscar e salvar o homem. Aquela pomba ali no símbolo, na cor amarela ali, simboliza o Evangelho de João. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aquela azul ali, que tem o cálice, simboliza o cálice da cura divina. Nosso Senhor Jesus Cristo, que sara as nossas doenças, sara as nossas enfermidades. Então Mateus, ele fala de Jesus como o Rei que ascendeu aos céus e que vai voltar para buscar a sua igreja. Ele fala mais sobre isso. Mas sobre a ressurreição de Cristo, sabe o que ele fala? Ele fala diferente de Marcos. Pois se Marcos escreveu a respeito da igreja a ir e pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer, Deus que me livre, já está condenado. E esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Mateus está diferente. No Evangelho de Mateus está escrito assim: ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso é, ide, arregimente alunos de todas as nações, ensine esses alunos, oriente esses alunos, para que eles possam aprender e conhecereis a verdade vos libertará. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. E eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ordens dadas pelo Senhor de pregar e de ensinar. O chamado do Senhor, amado, o chamado do Senhor e os dons de Deus para a igreja são sem arrependimentos. O coração do Senhor se satisfez grandiosamente com a atitude dos apóstolos, logo que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, e eles então começaram a pronunciar, começaram a pregar:
começaram a ensinar o Evangelho. E a Bíblia nos fala que enquanto eles pregavam, enquanto eles ensinavam, eles eram perseguidos, mas eles não pararam de pregar, não pararam de anunciar, não pararam de falar. E a Bíblia nos fala que aqueles que ouviam, o Senhor os acrescentava à igreja. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. O Senhor fazia isso. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero dizer para você que você tem algo dado por Deus, você tem um chamado e você tem um dom. Você tem um chamado e você tem um dom. Você tem um chamado e você tem um dom. Você tem um chamado de Deus e você tem o dom de Deus. O chamado é muito claro. Ele fala assim, fala para você também. Fala para mim, fala para você também. Não foi você que me escolheu. Pare de se achar que é bacana. Pare de se achar que você é o bom. Pare de se achar que você não é. O Senhor não escolheu a mim nem a você porque nós somos bons. Não escolheu a mim nem a você porque Ele viu alguma virtude na minha vida que Ele podia usar. Nada disso. Ele nos escolheu por vontade própria, não por beleza, não por sabedoria, não por entendimento que a gente tenha, não por qualquer tipo de qualquer outra coisa que o Senhor achou, nossa, ele é fantástico e eu vou chamá-lo. Nota que eu vou lhe dizer. E o apóstolo São Paulo falou sobre isso. O Sinédrio, ele era a escolha das pessoas mais importantes para compô-lo. Das pessoas mais importantes. Aproximadamente 70 homens cheios de sabedoria segundo o olhar humano, sabe? Homens cheios de sabedoria. Desses 70 homens, tinham apenas dois que acreditavam no Senhor. Nicodemos e José de Arimateia. Duas pessoas que tinham autoridade, mas eles tinham 68 contra eles, só dois. Nesses dois homens, Deus tinha propósito para eles aonde eles estavam. Esses dois homens que tiveram autoridade política para chegar para Pilatos e pedir para tirar o corpo de Jesus da cruz. Eles tinham autoridade política, eram dois escolhidos do Senhor. Dois escolhidos do Senhor para estarem lá, para um dado momento da vida do Senhor, que estava pregado na cruz e que ninguém tinha autoridade para pedir o corpo, nenhum apóstolo tinha autoridade para ir lá, e na verdade nenhum foi. Os únicos dois que tinha, José de Arimateia e Nicodemos, e eles foram para Pilatos e pediram o corpo de Jesus, e Pilatos, respeitando a autoridade política deles, deu o corpo do Senhor para eles. O apóstolo São Paulo diz, quer dizer uma coisa para você, irmão, acontece muitas coisas, olha, presta atenção que eu vou falar para você. A igreja, ela pode ser afligida e muito, através de leis injustas feitas e planejadas e preparadas contra ela. Lembra lá de Daniel. O apóstolo São Paulo disse assim, prestem atenção numa coisa, prestem atenção. Observem se são muitos homens sábios que são chamados para servir ao Senhor.
Não são. Por que que não são, irmão? Porque a revelação da salvação, ela nos é dada, ela nos é proporcionada pelo Espírito Santo. E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. Por quê? Porque eles haviam ouvido a respeito da salvação. E da mesma forma como Deus abriu o coração daquela querida irmã, que o apóstolo São Paulo estava pregando, ele e Silas estavam pregando lá em Filipos, e havia a vendedora de púrpura lá, que estava junto com aquelas irmãs, e enquanto Paulo pregava, a Bíblia fala que Deus abriu o coração dela, para que ela entendesse a pregação de Paulo, e ela entendeu e se converteu. Como é que era o nome dela? Quem? Como é que era o nome dela? Não era Lídia? A vendedora de púrpura? Não era? Não era Lídia? Não era Lídia? Hã? Era Lídia, a vendedora de púrpura. Ela ouviu o Evangelho e Deus abriu o coração dela para que ela... A Bíblia não fala que Deus tem abriu o coração das demais pessoas que estavam lá ouvindo. Da mesma forma como Deus não abriu o coração de Pilatos, quando Pilatos inquire do Senhor Jesus Cristo, o que é a verdade? Jesus fez algum pronunciamento para ele? Jesus não quer saber que a pessoa tenha o conhecimento da verdade para enriquecer o intelecto. Muitas pessoas conhecem muito da palavra de Deus, mas muitos sábios conhecem muito a palavra de Deus, muitos sábios, e eles têm as suas próprias interpretações. Haja visto aquele filósofo Karnal, Leandro Carnal. Eu vi ele falar de uma interpretação da conversão de Paulo que eu fiquei de boca aberta. Ele fez uma interpretação segundo aquilo que ele acha e não segundo a revelação que Deus dá, porque a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, e toda interpretação que contradiz o que a palavra revela é mentirosa, é enganosa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda palavra do homem pode ser linda, bonita, e muitas pessoas podem achar, nossa, que sabedoria, mas quem conhece a palavra de Deus, sabe que toda e qualquer interpretação da própria Bíblia que venha contradizer o que ela diz, é falsa, é enganosa, é mentirosa. Irmãos, Paulo, ele fala que a pessoa ela pode conhecer teoricamente a Bíblia, ela pode conhecer teoricamente a Bíblia, é só estudar, como qualquer outro livro. Lá nós temos livros de história, nós temos livros poéticos, nós temos livros doutrinários, nós temos livros biográficos, que os 4 evangelhos é a biografia do Senhor Jesus, nós temos ali livros proféticos, pode estudar Mas, irmão, uma coisa é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você ter comunhão com o autor dela, porque a revelação, ela vem de comunhão, a revelação ela vem de intimidade, a revelação vem de conhecimento com Deus, conhecimento, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, crescei na graça e no conhecimento. Desenvolva a sua salvação. Cresça, 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 cresça. Amém? Então nós vemos isso, amado. Existem muitos irmãozinhos que foi o que disseram de Pedro. Olha aqui, foram o que disseram de Pedro e João. Os principais do Sinédrio falaram que Pedro e João eram homens indoutos, não eram homens iletrados. Eles não eram analfabetos, eles não eram doutores, como doutores eram todos aqueles que faziam parte do Sinédrio. Mas o que é que eles tinham? Intimidade com Deus, revelação
de Deus, conhecimento da palavra de Deus, intimidade, não apenas com o Senhor que inspirou os homens a escrever, mas com o autor, a mente pensante, que deu a Moisés e que deu a todos os demais a inspiração durante 1.600 anos para escreverem a Bíblia Sagrada. Livro fantástico, irmão. Livro magnífico, livro maravilhoso, livro digno de ser honrado, porque é a palavra de Deus escrita, revelada ali. Amém? Então, amados, é isso que nós, como igreja, nós temos um chamado, amado. Nós temos um chamado e com esse chamado nós recebemos um dom. Isso quer dizer que a nossa salvação, a Bíblia fala que é um dom de Deus. É um dom a salvação, é um dom. Amado, olha que coisa fantástica. Quando eu falo do Evangelho, eu não estou falando de coisa terrena, porque o Evangelho, amado, ele não surgiu de um entendimento, de uma compreensão, de um estudo humano. O Evangelho, ele é transcendental, ele veio lá do céu, veio lá da eternidade, veio lá do alto, veio do Concílio Supremo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Veio de lá, veio para encher a nossa alma. O Evangelho preenche a vida do homem. Sabe por quê? Porque o homem não é apenas pó. Ele é alma vivente, ele é algo espiritual, e a palavra foi planejada pelo Espírito Supremo. A palavra veio lá do alto dos céus, a palavra é espiritual, e ela preenche a alma do homem, preenche o coração do homem, ela faz o homem se sentir satisfeito. Nem só de pão viverá o homem, porque o homem não é apenas físico, mas de toda a palavra que procede de Deus, porque a palavra é espiritual e o homem tem a sua parte espiritual também. Então, meu amado, você tem um dom de Deus na sua vida. Você é um chamado, e o chamado de Deus para a tua vida é sem arrependimento. Deus não está arrependido de ter te chamado, Deus não está arrependido de ter te escolhido, Deus não está de forma alguma chateado contigo, chateado comigo, chateado com aquele. E sabe por quê? Porque nada atinge Deus, nem tristeza, chateamento é coisa nossa, é coisa do homem, irmão. No céu não tem isso, no céu não tem tristeza. Se assim fosse, amado irmão, se assim fosse, não seria o céu. O céu é uma coisa, é algo de coisas extraordinárias, de coisa que excede o entendimento, que os concede, excede a compreensão, excede, amado irmão. Por isso lá no céu nós não vamos lembrar nunca das coisas que promoveu alguma tristeza, alguma dor, algum choro, algum pranto, alguma decepção em nós. Nada. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Amém? Então, guarda isso no teu coração. Deus chamou você e não se arrepende de ter te chamado. Ah, mas eu levei uma tropeção, e daí? E daí que você levou uma tropeção? A mão do Senhor, porventura, está para acusar ou está para levantar? A mão do Senhor, porventura, está para derrotar ou está para dar vitória? Amém? Levanta e toma rumo de novo. Continua na caminhada com o Senhor. Porque o chamado dele para a tua vida é sem arrependimento.